ao programa Escola Dominical na Web TV, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. É um prazer estar mais uma vez aqui com você, depois de um pequeno recesso, onde não comentei a maioria das lições desse trimestre que se passou, justifiquei aí no Face as pessoas que acessaram a minha página, devido aos meus compromissos, tanto pessoais, ministeriais e também especial, doutorado e algumas publicações. Em breve, vocês terão acesso a algumas publicações que tive que fazer durante esse período. Estamos aí de volta, fazendo comentário. Quero agradecer as pessoas que se manifestaram, mandaram as suas mensagens, pela ausência dos nossos comentários. Da mesma forma, também senti saudades de vocês. Por mais que eu não os veja, né, vocês que estão me vendo no vídeo, mas é como se eu sentisse a presença de vocês ao fazer esses comentários. Sempre eu faço pensando nas pessoas que estão aí do outro lado, que estão estudando pela escola dominical. Eu, desde a minha conversão, aos 13 anos de idade, sempre fui aluno da escola dominical, envolvido com a escola dominical, e tenho esse amor, né? Trabalhei liderando a escola dominical, fui coordenador de escola dominical, coordenador de campo, como fui ali no campo de Curitiba por 7 anos, superintendente da sede de Curitiba por 7 anos, trabalhando com todas as congregações do campo, aqui em São José dos Pinhais, né, ou seja, no campo de São José dos Pinhais, apesar de morar aqui em Curitiba, congrego com o pastor Ival ali em São José dos Pinhais, trabalhando com a escola dominical, e agora também, que é um dos compromissos que assumi nesse período também, é a coordenação geral do discipulado e reunião devocional no lar do campo de São José dos Pinhais. Então, sempre envolvido com o ensino. Eu vejo que isso é muito importante para a igreja, apesar que muitas pessoas não dão valor, mas no momento que acordarem para a importância do ensino, nós vamos ver uma grande diferença nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. E estou retornando nesse terceiro trimestre. Nesse terceiro trimestre nós vamos estudar sobre as cartas pastorais. E as duas cartas escritas para Timóteo e a carta escrita para Tito. Nesse trimestre, durante todo o trimestre, nós estaremos estudando sobre essas cartas e vamos ver que elas têm muitas coisas em comum. E essa lição de hoje, a lição número 1, é uma lição introdutória, introduzindo estas epístolas, o conteúdo dessas epístolas, o contexto, datação, para que você possa se situar. E ao longo das lições nós vamos detalhando cada lição e cada uma dessas cartas, trazendo os tópicos principais conforme é aí direcionado pela CPAD. Os objetivos dessa lição são os seguintes: introduzir as cartas pastorais a Timóteo e Tito, conhecer os propósitos das cartas pastorais a Timóteo e Tito, conscientizar a respeito da atualidade das cartas pastorais e explicar o conteúdo da mensagem de Paulo para a liderança. E o último é o que eu coloco: aplicar o conteúdo aprendido à própria vida. Então, os 4 primeiros objetivos são propostos pela revista CPAD, e eu coloco o último, como sempre, você que está acostumado comigo, porque entendo que tudo que nós aprendemos temos que aplicar à nossa própria vida, senão perde o seu efeito. E nós temos como aprender sempre e aplicar na nossa vida, mesmo em questões introdutórias como desta lição. Na lição de hoje, uma mensagem para a igreja local e a liderança, nós vamos tratar como uma introdução ao próprio trimestre. Não tem como ser diferente para introduzir esse assunto. É o que nós vamos ver, conforme já mencionado. E vamos perceber que nessas cartas pastorais, nós vemos um momento específico, ímpar, na história do apóstolo Paulo. Por mais que alguns eruditos, alguns estudiosos questionam a autoria do apóstolo Paulo, ou não seja na totalidade, vamos considerar aqui o que é proposto pela lição bíblica da CPAD, a autoria paulina dessas epístolas. Dentro desse contexto, nós podemos identificar o apóstolo Paulo no final, nos últimos anos de sua vida, e em especial na segunda epístola a Timóteo, já na sua morte iminente, bem próximo estava a sua morte, e ele deixa bem claro isso ao escrever, principalmente no capítulo 4.
Nós vemos então uma particularidade muito grande, uma expressão muito pessoal do apóstolo ao escrever essas epístolas a dois líderes jovens e muito amados, muito chegados do apóstolo Paulo. Vamos ver que eles acompanharam o apóstolo, principalmente no grande período da segunda e terceira viagem missionária, estiveram próximos, e o apóstolo foi quem levantou esses jovens, quem descobriu e quem dedicou parte da sua vida, do seu conhecimento, do seu tempo para preparar esses jovens para dar continuidade à pregação do Evangelho. Uma peculiaridade muito especial nessas epístolas é a preparação, portanto, desses líderes e, consequentemente, para a liderança ao decorrer de toda a história da igreja e aos nossos dias. Por isso, uma questão atual desta epístola, trazendo-nos orientações a respeito da organização da igreja, bem como tratando de outros assuntos também direcionados a determinados grupos dentro da igreja também. Por isso, muito importante como um manual eclesiástico para a administração da igreja, tanto naquela época como nos dias atuais. Vamos então ao primeiro tópico dessa lição. As duas cartas de Timóteo e a carta de Tito foram chamadas como cartas pastorais no início do 18º século. Então, já nesse período que já começaram a chamar essas cartas como pastorais, devido à peculiaridade na forma da escrita, na forma de tratativa, o cuidado pastoral que o apóstolo Paulo demonstra ao escrever a esses jovens líderes, e que não tão jovens assim, mas para a época eram pessoas que às vezes, como Timóteo, era questionado a sua idade, desprezavam a sua mocidade ainda, porque naquela época considerava que uma pessoa experiente era uma pessoa com uma idade mais avançada, acima de 40 anos. Mas nós vemos que Timóteo, na segunda carta, estava entre 30 e 35, um pouco mais de idade, e ainda era um jovem obreiro. Tito também ainda jovem, mas essas cartas são chamadas pastorais pelo cuidado, pela maneira, a tratativa que o apóstolo dá para esses líderes, e que são cartas pessoais, escritas para uma pessoa física, mas que se estende depois na utilização das igrejas e também nos nossos dias como fontes importantes de orientações para a administração eclesiástica, conforme já citei na introdução. Vemos que Paulo, ao escrever essas epístolas, ele estava no final da sua carreira, conforme ele diz lá em 2 Timóteo 4,6, onde ele fala que ele correu bem a sua carreira, bem consciente de ter feito a missão, ter cumprido a sua missão, feito a vontade de Deus. Paulo demonstra o seu aborrecimento no sentido de tristeza, pelo abandono que é pelos líderes, aqueles que o acompanhavam no auge do seu ministério e agora, ao final do seu ministério, abandonado. Principalmente na segunda epístola, quando estava na segunda prisão. Ele abandonado, esquecido, como ele deixa nos primeiros capítulos, isso bem claro. Pessoas que estavam ao seu lado no momento em que ele era um apóstolo proeminente, aonde estava no auge do seu ministério, acompanhava. É assim na vida de qualquer pessoa. Nem todos aqueles que estão ao seu lado, quando você está no auge, quando você está, vamos dizer assim, com o ibope alto, na linguagem atual, muitas pessoas que estão ao seu lado, se você perder a sua posição, o seu status hoje, vai perceber que muitas pessoas vão se afastar de você. Eu tenho essa experiência, eu creio que você já deve ter tido essa experiência. Se não teve, poderá ter no momento de sua vida. Percebe que as pessoas procuram. Paulo estava aí abandonado, estava jogado à prisão. Apenas alguns que ainda mantinham fiéis, como no caso esses dois jovens que ele escreve, ainda mantinham a sua fé. Mas Paulo escreve advertindo-os ou orientando-os, motivando-os a manter a sua fé. Por que ele faz isso? Provavelmente porque esses jovens também estavam passando por situações que muitas vezes a sua fé estava sendo questionada, muitas vezes em situações de desânimo. E o apóstolo escreve fortificando para que eles mantivessem a fé no evangelho que eles haviam pregado. E Paulo podia muito bem dizer isso.
O comentarista da lição traz aí uma datação provável das epístolas que nós vamos estudar. A primeira epístola a Timóteo, provavelmente em 64, a epístola escrita a Tito em 65 e a segunda epístola a Timóteo em 67, no ano que, segundo alguns historiadores, né, como Eusébio e muitos outros, afirmam Paulo ter sido martirizado neste ano de 67. Foi o ano que ele escreveu essa carta. Portanto, as últimas orientações que nós vemos do apóstolo, as orientações dadas ali a Timóteo, como Timóteo deve ter guardado com carinho essa carta, relido essas orientações do grande apóstolo amado, após ele ter deixado então essa terra para estar com o Senhor, como ele dizia, que a morte para ele era um ganho. Eu deixo para vocês aí um contexto resumido. Você vai encontrar no meu arquivo de slide, vai estar no meu blog, natalindasneves.blogspot.com.br, vai aparecer para você aí no vídeo, na legenda, para você baixar, e está no meu arquivo de slide, SlideShare. Se você entrar no meu blog, tem canais, você que não conhece ainda, tem lá um link que vai abrir o canal para você, tanto dos meus vídeos, do arquivo de slides, também das minhas publicações. Você vai conseguir ali acessar e verificar. Tem aí um contexto resumido, que eu não vou ficar citando aqui um a um para você, mas você pode baixar e utilizar na sua aula também. Uma questão que é colocada na lição importante é um argumento que é utilizado para identificar as cartas como um conjunto, chamadas cartas pastorais. São algumas similaridades na forma de escrita, na forma de tratar o assunto. Algumas questões que são semelhantes nas três epístolas, como a questão do estilo literário, o propósito, o conteúdo, que são muito parecidos. O autor ele especifica à revista quais são estas peculiaridades. Por exemplo, a saudação do apóstolo Paulo, a forma como ele trata tanto Timóteo como Tito são bem parecidas. Então você tem as citações também no arquivo de slide, releia, leia o texto e verifique como que o apóstolo Paulo trata, até a forma, as palavras são repetidas, a forma de tratar, o carinho desses apóstolos, o carinho com que ele trata esses líderes. Também Paulo ele enfatiza as suas qualificações ministeriais, né, a sua autoridade dada por Deus do seu ministério. Nós vemos que ele faz isso também em outras epístolas, mas vemos que o objetivo eram outros em algumas epístolas, quando ele tem que reforçar a autoridade do seu apostolado por causa de alguns que questionavam o apostolado. Aqui, ainda que não seja tão diferente, porque ele trata com os fatos do mestre, mas ele coloca aí uma especificação, uma defesa do aspecto do seu chamado ministerial, tanto a Timóteo nas epístolas, como também a Tito, uma peculiaridade comum nessas epístolas. E vemos que a ênfase dada a esses líderes é a contestação aos falsos mestres, às falsas doutrinas. Era algo que incomodava muito a igreja nesse período. E nós vamos ver que os principais debatedores estão no meio da igreja, no seio da igreja, e que incomodava muito os líderes, os jovens líderes que ali foram formados pelo apóstolo Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele incentiva esses líderes a questionar e defender a sã doutrina, porque quando o líder é frouxo, quando ele não cuida do ensino, né, alguém dedicado para o ensino da palavra de Deus, por isso a importância de termos bons ministros, pessoas bem formadas teologicamente, não só a questão da administração, mas nós vamos ver em lições posteriores especificar mais sobre isso. Nós vemos o apóstolo reforçando essa preocupação que eles deveriam ter na questão de defender o ensino, o evangelho, para combater as falsas doutrinas que estavam sendo que os falsos mestres tentavam inserir na igreja. Mas nós vemos que também nessas epístolas o apóstolo vai tratar de algumas questões específicas de alguns grupos da igreja, como a questão profissional de servos, senhores, pais, filhos, questão familiar e assim por diante. Então nós vemos que ele é mais abrangente do que simplesmente tratar da questão da administração eclesiástica da igreja. Mas então qual é o propósito? Qual é o propósito dessas epístolas? Nós vemos que quando falamos já das questões introdutórias, a similaridade entre as cartas, nós acabamos falando um pouco sobre a questão do próprio propósito. Porque os propósitos especiais do apóstolo é orientar
os líderes por questões pessoais. Nós vemos que ele fala com esses líderes, orientando-os por questões pessoais deles. Mas como diz o próprio Calvino no seu comentário, que eu deixo na referência para vocês aí também, que ele coloca que a preocupação do apóstolo Paulo não era tanto a questão dos próprios líderes, né, mas outros, né, aqueles que estavam incomodando a liderança dos livros dos jovens. A preocupação maior deles, do apóstolo, seria essa, é evidente. Mas fica claro que o apóstolo Paulo tinha preocupações pessoais, como nós vemos com Timóteo, até com a própria saúde de Timóteo, a característica de Timóteo na sua especificação, no seu temperamento, que o apóstolo passa orientações aí para ele. Mas também fala da questão do cuidado com a família, né, que é muito importante, e nós vamos tratar isso novamente em lições posteriores. O tratamento, o cuidado que o líder da igreja deve ter com a sua família, manter a sua família, o cuidado com a sua família, que ele enfatiza bastante também nestas epístolas, essa orientação, esse cuidado. Outro propósito que é colocado pelo comentarista é o combate às heresias. Ele cita aí duas preocupações. A questão do legalismo, o judaísmo, aquelas pessoas que faziam parte do judaísmo, se convertem ao cristianismo, que isso é constante nas demais epístolas do apóstolo Paulo também, enfatizando, levando pessoas a retroceder na questão do legalismo, como isso necessário para a salvação. Não vamos entrar muito em detalhes sobre isso, mas nós vemos que o apóstolo ele trata isso nas epístolas e o cuidado que o líder deve ter para que essas pessoas não voltem às práticas antigas, mas que foquem no verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, que é a lição 2 que nós vamos estudar. E também fala a questão do gnosticismo, que era algo que estava já mais desenvolvido nesse período, onde defendiam a grande dualidade entre a questão da matéria como uma coisa ruim e o espírito como coisa boa, uma separação. E aí começa a questionar a própria encarnação de Cristo. Como que pode um Deus se tornar um homem, uma matéria que era negativa, que era má, sendo Deus? Então coloca alguns questionamentos a respeito disso e traz esse ensinamento dentro da igreja por pessoas que ali estavam dentro, os falsos mestres, chamados falsos mestres. Então por isso a preocupação do apóstolo Paulo, e ele enfatizando, reforçando para que os líderes não se afrouxassem e defendessem a sã doutrina, questionando essas questões, já a partir do ensinamento que o próprio apóstolo tinha dado a eles da questão do evangelho, né? Trazendo aí essa ênfase para a defesa do seu ministério, o ensinamento que ele havia dado, o evangelho, como ele disse que ele havia pregado. Não venha com outro evangelho, né? Héteros, outro evangelho de uma forma totalmente diferente, mas o evangelho que Paulo havia pregado, o evangelho da graça, da salvação em Cristo Jesus, que é o único meio de salvação, e nós vamos tratar uma lição específica sobre isso também. No tópico 3, o comentarista destaca sobre os desafios que nós na igreja atualmente temos nas questões teológicas. Como no tópico 2 fala dos desafios que existiam para Timóteo e Tito, aqui o autor faz uma contextualização para demonstrar e atender o objetivo da lição, da importância também para a atualidade dessas epístolas, a preocupação que nós como líderes, que nós como membros da igreja devemos estar atentos como amantes do ensino da palavra de Deus, para que ensinamentos que são contrários ao próprio evangelho se insiram dentro da igreja. Uma das questões que o autor coloca e cita como desafio da atualidade é a teologia da prosperidade. É uma teologia que nós muitas vezes dizemos que nós não aderimos, que não somos praticantes. Mas se você observar bem, muitas vezes nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, na nossa denominação, tem pessoas pregando a teologia da prosperidade. E muitas vezes nem sabe que está pregando, por falta de preparo. Infelizmente, nós temos uma falta de obreiros bem preparados. Pessoas que, para determinada época, foram necessárias, pessoas que foram úteis para o evangelho, mas que não se atualizaram, que não buscaram se aprimorar mais no conhecimento teológico, entendendo que isso não era necessário, que o Espírito Santo dá tudo. Mas nós vemos que o próprio apóstolo, ele enfatiza essa questão. Até na epístola a Timóteo, quando ele na segunda epístola está lá preso, na segunda prisão, abandonado, ele fala, traga os meus livros, né? Traga a minha capa, porque era úmido ali onde ele estava, e os livros, para ele poder estudar um pouco mais, né? Porque era importante para ele a questão do livro, dos pergaminhos,
que era alguém estudioso e sabia da importância de estar constantemente se aprimorando no conhecimento. Mas, infelizmente, muitas pessoas pregam e muitas vezes não sabem o que está pregando, não sabem distinguir a questão da teologia. A teologia da prosperidade é algo que muitas vezes estão presentes nos nossos púlpitos, pessoas tentando barganhar com Deus, pregar um evangelho fácil de barganha com Deus. Jesus não pregou isso, Jesus não ensinou assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, João 16:33, mas tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, né? Como se dissesse: eu estou com vocês, vocês vão vencer, vão passar por aflições. Ele não promete uma vida fácil, mas diz que a gente vai passar por aflição, mas que devemos manter a nossa fé, que Ele nos garante a vitória, aquilo que agrega a nossa fé, e não a troca. Isso é algo que preocupa, porque nós vemos que isso continua nos nossos dias. Então, se estude um pouco mais sobre a teologia da prosperidade e pregue o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. E nós podemos ter prosperidade, mas também podemos ter necessidade. Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:13, que é tão confundido, essa mensagem que ele passa: tudo posso naquele que me fortalece, dizendo que tudo posso. E alguns usam esse texto para defender a teologia da prosperidade, onde Paulo está dizendo que ele passou por momentos de necessidade na vida dele, por muito sofrimento, mas também momentos de abundância, de abastança. Mas em todos esses momentos, tudo ele podia. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ou seja, quer seja na bonança, quer seja na fartura, quer seja na necessidade do sofrimento, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, porque é Ele que nos fortalece. Outra questão que o autor coloca é a apostasia. E isso está muito presente nos nossos dias. Pessoas que estão se apostatando da fé. Como aqueles que já na época de Timóteo, de Tito, conforme nós vemos na questão do gnosticismo, começam a questionar a questão da divindade de Cristo, a natureza humana de Cristo, a natureza divina de Cristo, a validade da palavra de Deus. Nós vemos que isso tem se filtrado muito nas nossas igrejas, no nosso meio, e vemos ele debatendo sobre isso, o cuidado que deve ter no abandono da fé. E você que está nos ouvindo, tomar o cuidado no momento de ouvir muitos ensinos, para que você não seja levado por essas teorias e que muitas pessoas se acham mais fácil aceitar do que o próprio Evangelho de Cristo. Então, nós vemos que muitas pessoas influenciadas pela ganância, como é colocado nessas epístolas também, homens amantes de si mesmos, buscando seus interesses, pregando o Evangelho para tirar proveito para si. É por isso que muitas pessoas às vezes têm abandonado a fé também, por causa desses líderes que não têm um verdadeiro amor no Evangelho, mas amor a si mesmo, e tenta utilizar a teologia para o seu próprio benefício, em vez de benefício da coletividade. Por fim, nós então chegamos ao último tópico da lição, que fala a mensagem para a liderança da igreja. Então nós vemos o apóstolo, tanto em Timóteo como Tito, trazendo algumas qualificações essenciais, básicas, para a separação de alguém para exercer a liderança. Então na lição você já tem, eu deixo no meu arquivo de slide também, uma lista aí de qualificações, critérios ao separar alguém para um ministério. Mas aí o apóstolo Paulo, preocupado com a manutenção do verdadeiro evangelho, da pregação, da doutrina, da organização da igreja. Por isso, na hora de separar. Infelizmente, nós vemos que no nosso meio, como outras igrejas, na nossa denominação também, existe muitas vezes um despreparo de muitos líderes, como já citei anteriormente, e também das pessoas que separam esses líderes. São pessoas que talvez por interesses, são pessoas às vezes por falta também de uma qualificação, porque eles também não foram bem preparados, estão na liderança hoje nas nossas igrejas, comandando grandes igrejas, grandes campos, mas não com um preparo adequado para os nossos dias, e acabam separando pessoas também que não estão preparadas para o ministério. Não podemos ser inocentes ao ponto de entendermos que todas as pessoas que são separadas foram separadas por Deus, têm um chamado de Deus. Nem todos. Então nós vemos que tem pessoas que verdadeiramente têm um chamado de Deus, pessoas que são preparadas para exercer o ministério, enquanto que outras não. Enquanto isso, a igreja padece. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele traz aí algumas recomendações que têm sido esquecidas nos nossos dias hoje, na hora de separar um obreiro, separar um líder para conduzir o povo de Deus. E algumas citações que eu deixo no arquivo de slides, mais uma vez repito, você pode baixar e acompanhar. Vemos aí algumas citações que falam da importância do preparo teológico, do preparo do conhecimento do obreiro, mas acima de tudo, ele fala da questão do exemplo. O obreiro
que serve como exemplo para a igreja. Aquele que é o líder é aquele que o exemplo deve falar mais alto. Ele deve se preocupar com a questão teológica, a questão do conhecimento, mas acima de tudo, com o exemplo, a qualificação do testemunho, da disciplina deste obreiro. O apóstolo Paulo tinha autoridade para falar sobre isso. A sua própria vida era um exemplo de alguém que estava realmente comprometido. Aí, como nós já dissemos, a situação que ele estava ao escrever essas cartas fala muito alto. A questão dele estar sendo abandonado por muitos que ele não, vamos dizer assim, não esperava que acontecesse, mas estava abandonado, desprezado, à beira da morte, mas firme e ainda preocupado, a ponto de escrever, orientar esses novos líderes, preocupado com a continuidade do Evangelho, com o reino de Deus. Então ele podia falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele dava realmente exemplo. E ele também fala que aquele que deseja episcopado, ou seja, liderança, boa coisa deseja. Isso é muito bom e deve se dedicar para isso, mas traz sobre si uma grande responsabilidade, pois terá que responder diante de Deus por aquilo que Deus coloca sobre a sua responsabilidade. Tem muitas pessoas brincando com Deus não se brinca. É o que eu deixo aí no meu arquivo de slide, a mensagem. Com Deus não se brinca. Tem um texto que diz que Deus não toma o culpado por inocente. Vamos estudar sobre isso. Então, se você que almeja a liderança, exercer o trabalho, isso é boa coisa, e a igreja precisa disso, qualquer que seja o serviço para a obra de Deus, mas com responsabilidade. Nesta lição, a primeira lição desse trimestre que estamos estudando sobre as cartas pastorais, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele escreveu, mesmo próximo ao final da sua vida, preocupado, e demonstra nessas cartas que ele escreve a Timóteo e a Tito o seu cuidado pastoral, o seu amor por esses novos líderes e a preocupação com a continuidade da pregação do verdadeiro evangelho. Por isso, ele escreve essas cartas chamadas cartas pastorais, que assim são chamadas pela proximidade, pela pessoalidade que existe nessa carta em relação a Paulo e esses novos líderes que ele havia formado e que estavam sendo seus sucessores, que iriam dar continuidade à pregação do evangelho, assim como ele também havia feito. Vimos também nesta lição que desde o início da igreja, nós vemos que se levantaram os falsos mestres, trazendo novas doutrinas no próprio seio da igreja. Um grande desafio que eles estavam passando, enfrentando, não dos que estavam fora, mas aqueles que estavam dentro da igreja e que causavam um impacto talvez muito maior do que aqueles de fora, que aqueles de fora sabem que não faz parte da igreja, que não conhece a verdade, mas aqueles que estavam dentro da igreja, supostamente os líderes, os doutores, os mestres para ensinar, mas que estavam inserindo um novo evangelho, diferente daquele que Paulo havia pregado e que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus e dos apóstolos que exerciam o ministério no início da igreja. Outro ponto importante que nós vimos nessa lição é a orientação do apóstolo Paulo a esses novos líderes na separação dos obreiros, já por causa do quê? Dessa preocupação dos falsos mestres que estavam inseridos dentro da igreja, trazendo grandes transtornos. Então o apóstolo está falando, a causa está onde? Na separação, na hora de identificar esses novos líderes. Então cuidado na hora de separar esses líderes. Então nós vemos que nesta lição de hoje, nós tivemos aí algumas questões introdutórias que vão nos auxiliar, ajudar no decorrer das próximas lições para entender melhor um pouco sobre as cartas pastorais. Eu peço que você nos ajude compartilhando esse vídeo, por isso nos motiva a estarmos continuando, a continuarmos, melhor dizendo, com esse trabalho. Quando vemos que as pessoas estão empenhadas e também nesse ministério, que é o Ministério do Ensino, onde nós dedicamos um tempo para gravar o vídeo, para transmitir o vídeo para você e pedimos que você dedique um tempo também para compartilhar. Se você que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, entre lá no meu canal, Natalino das Neves, no YouTube ali, e inscreva-se. E também peça para que as pessoas se inscrevam e compartilhem. É o que eu te peço. Para nos ajudar, porque nós aqui estamos com o intuito de ajudá-los também na preparação de uma aula para uma boa escola dominical. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre.
Muito obrigado pela sua atenção, que Deus continue abençoando você e a sua família.